João 13, do versículo 1 ao 17. Aleluia, meu Deus. A introdução parece que foi combinada, mas não foi. A introdução dada pelo pastor é muito parecida com isso aqui. E só vem complementar o que a gente tem que aprender nessa noite a respeito do reino dos céus. Amém? Todos acharam? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Aleluia. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se sentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Aleluia. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém? Curvem vossas cabeças, vamos orar. Santíssimo Deus e eterno Pai, eu te agradeço por este momento, Pai. Meu Deus, essa palavra que tem infinitas aplicações em nossas vidas e tem infinitos ensinamentos que o teu santo Filho e sábio nos traz com as tuas incríveis ações. Eu te peço que tu nos conduza essa noite ao entendimento disto e que a palavra hoje, meu Pai, entre em nossos corações e vá para a prática, meu Pai. Que não sejamos, meu Pai, negligentes em ouvir a palavra e não aplicá-la, meu Pai. Muito obrigado por este momento. Encha-me de Ti, esvazie-me de mim mesmo. Que tudo que for dito aqui, Pai, proceda do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Senta aplaudindo o Santo Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, tudo que há na Bíblia, em cada história, existe um conhecimento e um ensinamento aprofundadíssimo. Eu sempre falo isso para vocês. E nesse texto, o Senhor me tocou para que conversássemos a respeito da lavagem de pés. Sobre o que há de tão importante nessa história. Preciso que vocês me deem muito atenção nessa noite,
Preciso que vocês estejam com ouvidos atentos, para que entendamos o que o Senhor quer nos dizer nessa noite. Amém? E pode parecer confuso o que eu vou dizer aqui, mas as coisas que não estão escritas aqui são as que têm o maior significado. São as coisas que têm o maior impacto desse evento que antecedeu a crucificação de Jesus. A narrativa aqui da paixão de Cristo tem seu início nesse capítulo, no capítulo 13. Quando o Mestre, o Santíssimo Jesus, começa a preparar os discípulos para entenderem a morte sacrificial que ele brevemente sofreria na cruz. É aqui que começa. E Pedro, naquele momento, não compreendeu o significado do ato de Cristo em lavar os pés de seus discípulos. Mas Jesus afirmou que ele entenderia logo depois esta lição que o Senhor Jesus acabava de fazer. E cabe a nós, como igreja de Cristo, buscar um entendimento divino para que possamos compreender a medida do amor de Cristo. E principalmente o significado espiritual desse ato praticado pelo Santo Jesus. Conforme diz o texto, podemos verificar que esta ceia era um momento particular. Era um momento íntimo de Jesus com seus discípulos. Somente o Mestre e os seus discípulos, inclusive Judas, estavam nessa ceia, nesse lugar. Consegue imaginar isso? Jesus e os outros discípulos, ninguém mais. Não tinha mais ninguém na sala. Quer ter uma certeza disso? Lucas 22, do 7 ao 18, diz o seguinte, não precisa abrir. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. O que é o dia dos ázimos? Eu vou explicar rapidinho para que todo mundo entenda, para não ficar a dúvida. Em Êxodo 12, 17 fala sobre isso. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Pela guardareis este dia nas gerações por estatuto perpétuo. O que significa isso? Esse dia era comemorado porque Deus queria que o povo que saiu do Egito perpetuasse a memória do que Deus fez em retirá-los de lá. Então esse era o período de se relembrar isso. Amém? Então continuamos. Versículo 8. E mandou Pedro e a João, dizendo, ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhes perguntaram, onde quer que preparamos? Eles perguntaram para Jesus, onde a gente vai preparar isso? E ele disse, eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem, lavando um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. E direis ao pai da família da casa, o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Olha que coisa louca. Os discípulos não sabiam onde que iam fazer a festa, e Jesus fala o seguinte, entra pela cidade, vai ter um homem lavando um cantil de água. Aí vocês vão seguir ele, e vocês vão falar, o mestre pergunta onde vão comer, onde está o aposento que eles vão comer a ceia. Então, não tinha ligação nenhuma. Você vê como é que Deus já tem um negócio maravilhoso nisso. E no 12 ele diz o seguinte, então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, ou seja, o local onde se realizaria a Santa Ceia, e aí fazei os preparativos. Indo eles, acharam, como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, ou seja, não tem mais ninguém aqui. E disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Olha, Jesus já estava anunciando o que ia acontecer. Porque vos digo que não a comerei, mas até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse, tomai e reparti-vos entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Então pronto. Todo mundo concorda aqui que não tinha ninguém naquela Santa Ceia?
E voltando para João, no capítulo 13, versículo 2, continuamos a história. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Vejam, Judas aqui já havia sido corrompido. E Jesus já podia ver isso no seu coração. Jesus conhecia muito bem cada um daqueles discípulos. E naquele momento íntimo, um momento de despedida, ao ver que no coração de Judas já havia um planejamento para traí-lo, Jesus já começava a visualizar que em suas mãos estava a responsabilidade de executar o plano de salvação que Deus estava oferecendo ao mundo através dele. Aleluia. Glória a Deus. Mas o ponto não é somente esse. Vejam que enquanto essas coisas acontecem na cabeça de Jesus, mesmo diante disso tudo, Jesus separa um tempo para ensinar ainda algo mais para os seus discípulos e para nós. Agora vejam o versículo 4 e o 5. Aqui diz que, 4, levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. Aqui diz que Jesus terminou a ceia, levantou e tirou sua veste. Ele não ficou nu. Veste era uma roupa por cima da roupa de baixo. Então ele foi lá, tirou suas vestes. Pegou uma toalha e cingiu-se. O que é cingir? Cingir é colocar em volta, colocar algo em volta. Jesus então pegou uma toalha. Jesus tinha tirado sua veste, pegou uma toalha e amarrou na sua cintura. E de maneira inesperada, começa a lavar os pés dos discípulos. Para te situar a respeito disso, o lava-pés trata-se de seguinte: era um costume da época. Presta atenção. Era um costume da época que ocorreu da seguinte maneira: o senhor da casa, ele tinha escravos ou um servo, como você quiser, que quando ele chegava da rua, esse servo ou esse escravo imediatamente chegava e lavava os seus pés. Lavava os seus pés para dar uma sensação de conforto, para limpar, porque antigamente, obviamente, não se tinha veículos e tudo mais, então as pessoas andavam muito. Então se tinha esses escravos, esses servos, para que pudesse lavar os pés das pessoas. E naquela época não se tinha a possibilidade de tomar banho como a gente tem hoje. Então, naturalmente, apesar de se usar sandálias, os pés ficavam sujos. Prestem atenção nesses detalhes. E no versículo 5, eu quero que você veja quem estava fazendo isso. Jesus. Sim, o próprio Jesus se colocou como escravo, como servo naquele ato. E com um olhar carnal para esses versículos, você vai dizer que Jesus apenas tirou sua roupa de cima e estava higienizando os pés dos discípulos para dar um conforto para eles. Mas com um olhar espiritual, Jesus se despe de todos os seus atributos que o torna Senhor e Mestre e se torna um simples servo. Aleluia. Queridos, aqui Jesus simplesmente surpreende os discípulos com essa atitude. Jesus confunde todos naquele momento. E hoje ele confunde a igreja moderna. O ato de Jesus surpreendeu todos que estavam naquela ceia. O ato de ser servo, de se colocar como escravo, ele surpreende a todos. E hoje, ao ler isso aqui, ainda me surpreende. Eu fico surpreso com tal atitude de Jesus. E a igreja parece que não sabe o que é isso, a igreja moderna. Vivemos tempos em que há uma competição para ver quem tem mais autoridade dentro das igrejas.
Há igrejas que os membros pagam para tocar os pés das autoridades na igreja, para serem abençoados. Vemos tempos de inveja entre pastores, porque um faz um trabalho assim, é usado assim. Vemos tempos de pastores que há uma competição, se digladiam na internet, nas TVs. Há pastores que falam abertamente como se fossem uma autoridade absoluta de que fulano morreu porque falou mal dele, porque ele é uma autoridade. É assim que vivemos, é a igreja moderna. As pessoas discutem na igreja porque membro não pode sentar numa fileira onde sentam as autoridades. As pessoas se humilham dentro da igreja a custo de nada, apenas para provar quem é o mais cheio, o mais autoritário, o mais de Deus, digamos assim. Há uma supervalorização de cargos eclesiásticos. Estão trocando cargos na igreja por favores, por interesses, por dinheiro. Pessoas buscam logo ser presbíteros ou ser diáconos. E de diácono quer ser logo pastor. Ou o cara, eu vou usar a expressão cara, desculpem. O cara é membro e quer ser logo pastor direto, sem ser chamado por Deus, sem chamado, sem nada. Só porque tem dinheiro. Ou às vezes nem por isso. Tem pastores se elegendo apóstolos. E agora o cara disse que é um mentor espiritual. Eu não sei o que é isso. O único mentor espiritual que eu conheço é esse aqui, ó. Aleluia, Deus. E o cara se elege bispo, e o bispo quer ser um reverendo, e daqui a pouco ele quer ser um papa evangélico, e do papa evangélico ele quer ser a quarta pessoa da trindade, e o cara, não sei, eu não sei o que esses caras querem. E parece que existe uma busca desfreada para ser uma sumidade evangélica. Isso tudo eu pergunto para a igreja, para todo mundo refletir. Isso tudo para quê? A exemplo de quem? De Jesus não é, com certeza não. Aleluia, Deus. Porque olhem aqui, o próprio Deus, que se fez homem, o Filho unigênito, o Rei dos Reis, se põe como servo. Aleluia. Assume a tarefa dada a escravos e lava os pés cansados, sujos, imundos de homens, sem burocracia, sem problema algum. Aleluia. Inclusive, lava os pés daquele que iria traí-lo. Que a Bíblia não fala que ele fez a acepção de Judas. Todo mundo que estava lá recebeu a lavagem de pés. E agora pensa comigo, no que a igreja moderna se parece nisto? Em nada. Queridos, a conduta de Jesus é algo inquestionável. Jesus quebra a gente com essas atitudes. Jesus contraria toda a lógica. Aleluia. Contraria toda a religiosidade. Nunca se viu Jesus em um ato de superioridade, de se tornar uma autoridade intocável, de ser melhor que os outros. Nunca se viu isso. E essas coisas de Jesus, elas constrangem a gente. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu parei diversas vezes quando estava falando essa palavra, porque eu me sentia constrangido. Quando você entra na história, isso te quebra de um jeito que você fala, isso aqui não dá. A gente é muito limitado, a gente se importa com as coisas banais, a gente não tem nada disso aqui. Desculpem eu falar isso. Em Filipenses 2, do 5 ao 8, diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Queridos, o que estão fazendo hoje não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Verdade,
Eu, Fábio, eu nunca desejei estar aqui, ó. Eu sirvo a Deus desde os meus 14 anos de idade. Hoje eu tenho 26, então tem 12 anos que eu sirvo a Deus. E eu sempre fiz isso aqui, ó. Trabalhei na infraestrutura da igreja. Nunca tive ambição nenhuma. E Deus sabe disso. Para mim, se eu pudesse fazer a vida toda o trabalho de infraestrutura da igreja, eu faria. Ciente de que eu estou contribuindo para o reino de Deus. Aleluia. Eu não estou aqui porque eu sou filho do pastor. Essa igreja tem que entender. Eu sei que ninguém questiona isso, mas eu estou falando. Eu estou aqui pela vontade de Deus. Certa vez ele usou um servo dele para me avisar que agora eu teria esse chamado. Então eu até hoje fico refletindo. Como pode eu ter sido escolhido para fazer isso? Logo eu, que não falo muito, tive muita dificuldade para vir aqui para falar em público. Assim como algumas pessoas têm essa dificuldade. Mas se esse é o meu chamado, ai de mim se eu não fizer. Mas muitos desejam ser estrelas do louvor. Desejam fazer sucesso. Desejam pregar para multidões em grandes congressos. Desejam fazer milagres, curar enfermos, expulsar demônios, serem reconhecidos como homens de Deus. Mas desejam fazer isso sozinhos. E chegam aos cargos dentro da igreja pelas suas próprias vontades, sem que haja 1% da interação ou da vontade de Deus para a vida dele. Há pessoas desse jeito. Poucos hoje querem verdadeiramente dobrar os seus joelhos para cuidar um dos outros. Aleluia, Deus. E voltando à história, o próprio Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. E Pedro logo se manifestou. Pedro, um homem experiente, que estava ali sentado na mesa, ficou absolutamente surpreso e até constrangido com aquela atitude do Senhor. E ele diz assim, eu vou parafrasear, não é o que está escrito. É só para a gente, na nossa linguagem aqui. Pedro pode ter dito, peraí, Senhor, como assim? O Senhor vai lavar os meus pés? Não. Aí é demais. Não dá. E Jesus, com sua tremenda sabedoria, diz a Pedro, calma, Pedro. Você está olhando para isto aqui com os teus olhos carnais. Mas quando tu olhar com teus olhos espirituais, tu entenderá o que eu estou fazendo. Aleluia. Glória a Deus. E no versículo 8, Pedro mesmo assim retrucou Jesus. E disse de novo, não, Jesus, o Senhor nunca vai lavar os meus pés. Não tem quem faça isso. Não tem condições disso. Pedro sabia da santidade, da autoridade que Jesus era. E para ele era impossível que Jesus se ajoelhasse para lavar os seus pés. E Pedro falava assim, queridos, porque ele não conseguia compreender aquela imagem de Jesus ajoelhado diante dele, pronto para lhe lavar os pés. Para ele era uma cena absurda. Era demais para ele aquilo ali. Mas o Senhor, com toda a calma novamente, começa a fazer Pedro a olhar para aquele momento com seus olhos espirituais. E Jesus diz para ele assim, olha, Pedro, eu preciso lavar os teus pés. Se você não deixar, eu não estarei em ti e você não tem parte comigo. Aleluia, Deus. A igreja ainda pode estar confusa como Pedro estava, mas vocês vão entender o que Jesus estava querendo dizer. E Pedro, reconhecendo o tamanho valor que era ter parte com o Senhor, talvez ainda muito confuso, disse assim, não, peraí, então, tá. Se isto vai me fazer ter parte contigo, então me dê logo um banho por completo. Aleluia. Aí ele esculachou. Se é para ter parte contigo, então eu mergulho de cabeça. Aleluia. Aí Jesus fala assim, Pedro, tu já está limpo. Tu já está com o teu banho tomado. Aí ele pode falar assim, não, Jesus, eu andei o dia todo, o negócio aqui não está bom não. Mas Jesus não estava falando de corpo físico.
Jesus começa a esclarecer para ele o que isso se tratava. Jesus disse: eu só preciso lavar os teus pés. Porém há outros que estão aqui que não estão mais limpos. Tem alguém aqui que não está mais limpo. E ele se referia a Judas. E se no começo da história ele já havia percebido em Judas o desejo de traí-lo, e por isso ele fala que nem todos estão limpos mais. Agora o Senhor Jesus deixa a entender a Pedro e a nós que não se tratava apenas de uma higiene, não se tratava de limpeza física, mas tal ação era espiritual. Aleluia, Deus. Porque Judas já estava completamente sujo. Então Jesus não falava de banho físico. Fábio, eu ainda estou com dificuldades para entender o que Jesus estava fazendo. Se não se tratava de limpeza e higiene dos pés, o que realmente significou este banho, este ato de Jesus, ou melhor dizendo. Queridos, quando aceitamos Jesus como o Senhor de nossas vidas, recebemos dele um banho por completo da sujeira, das manchas, do encardido que carregamos deste mundo. E depois desse banho nos tornamos uma nova criatura. Mas na nossa caminhada, nessa caminhada com Cristo, eu não estou falando daqueles que saem do caminho ou daqueles que, como Judas, trairia Jesus com suas ações. Eu falo de nós que andamos com Cristo. Na nossa caminhada, naturalmente, nossos pés ficarão sujos, ficarão empoeirados pelo pecado que há aqui. A igreja entende isso? Judas estava completamente sujo porque Judas já não estava mais com Jesus. Mas nós, a igreja, os discípulos, estavam com os pés empoeirados de pecado. E é normal, é natural. Quando ele disse que Pedro não entenderia aquilo no momento e somente depois, ele estava dizendo que ele lavava o pé de Pedro para limpá-lo do pecado, mas que logo em breve ele morreria por todo o mundo para que todos pudessem ser lavados e tivessem os seus corpos limpos, lavados e banhados pelo sangue dele na cruz. Vamos glorificar a Jesus com nossas palmas, irmãos. Jesus lavou os pés de todos, até daquele que traí-lo. A Bíblia não diz que ele fez uma acepção de Judas. Antes lavou os pés de Judas também. Agora, o meu raciocínio, isso aqui não está na Bíblia, isso aqui é cada um defende a sua posição. O pastor tem a sua teoria de que Judas foi salvo. E aqui eu posso ver que talvez tenha sido mesmo. Porque Jesus ajoelhou-se e lavou os pés de Judas também. E Jesus pode naquele momento estar falando: eu te perdoo pelo que tu vai fazer. Glória a Deus. Muitos podem falar: não, Judas foi para o inferno. Não, tá, cada um pensa do seu jeito. Mas aqui, Jesus não foi lavar os pés de Judas com falsidade. Jesus não era esse tipo de gente. Jesus lavou os pés de Judas. E não sei exatamente o que Jesus fez, como Jesus lavou e em que pensamento Jesus lavou. Mas se existe uma teoria de que Judas foi salvo, ela começa por aqui, passa por aqui. E no 12 diz o seguinte: depois que lhes lavou os pés e tomou suas vestes, ou seja, lavou ali, botou suas vestes novamente, assentou-se outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Todo mundo estava: o que aconteceu aqui? Vós me chamais mestre e senhor, e dizes: bem, porque eu sou. Agora Jesus sai ali de ser escravo e servo e volta para a mesa e toma o lugar dele de volta. E no 14 diz: ora, se eu, senhor e mestre, vos laveis os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Ponto. Olhem, queridos,
Jesus foi até muito educado aqui. Jesus só fala: discípulos, vocês me chamam de Senhor e Mestre, e de fato eu sou. E se eu lavei os pés de vocês, façam os mesmos uns com os outros. Ou seja, perdoem uns aos outros. Amem uns aos outros. Sirvam uns aos outros. Tenham compaixão uns com os outros. Cuidem uns dos outros. Jesus foi muito educado ao falar isso. Mas Jesus podia ter dito, reparem, presta atenção: meus discípulos, vocês me chamam de Senhor e Mestre e fazem isso muito bem na teoria. Mas na prática, ninguém sequer teve a capacidade de lavar os meus pés quando eu cheguei aqui nesse lugar. Esta é a nossa última ceia. A nossa última vez juntos. E ninguém sequer pegou uma bacia para lavar os meus pés. E já que não fizeram, eu faço. Aleluia. Porque no reino de Deus ninguém é maior que ninguém. Aleluia, Deus. E eu lhes mostro que ser meu discípulo não vos tornam diferentes ou melhores que os outros. Agora façam uns com os outros. Jesus podia ter falado isso. Porque de fato foi o que não fizeram. A igreja consegue ver esse lado? Eu acho que a última vez que eu vi alguém lavando os pés de Jesus foi aquela mulher que lavou os pés de Jesus com os cabelos e com a mirra, né? Queridos, a mensagem que Jesus traz aqui é que o reino precisa de mais pessoas que queiram servir uns aos outros, e pessoas que amem umas às outras, de pessoas que tenham compaixão umas com as outras, de pessoas que não sejam individualistas. Essa é a mensagem que Jesus está dizendo aqui, uma das mensagens. O reino de Deus precisa de pessoas que se importem com as bacias. Porque se importar com as bacias é evangelizar, é ir nos hospitais, é ajudar o teu próximo, é abençoar o teu próximo, é demonstrar compaixão, é perdoar o teu próximo. Eu quero abrir um parênteses aqui, me lembrei de uma coisa. O pastor que me desculpe que eu vou abrir aqui uma questão. Quando eu estava falando dessas bacias, me lembrei de uma coisa. Alguns poucos dias, a gente estava orando. Todo domingo, a minha família ora juntos. Se você não faz isso em sua casa, é importante que vocês façam. Se reúnam, orem pela semana de vocês, peçam que Deus abençoe e tal. Orem juntos, é importante que a família ore juntos. E a minha família estava fazendo isso. E aí Deus falou com a gente. E Deus falou o seguinte: peguem aquela Kombi. Vocês viram que a igreja está com a Kombi? Peguem aquela Kombi e saiam para alimentar os meus pequeninos que estão nas ruas, nas noites frias. Glória a Deus. Aleluia. Isso me tocou de uma maneira absurda, porque toda vez que eu oro, agradecendo a Deus pelo alimentar na minha mesa, eu peço para Deus, não se esqueçam das pessoas. Não se esqueçam daqueles que estão na rua. Ele não se esquece, mas eu gosto de orar assim. E eu peço para que ele não se esqueça dos adultos, das crianças e até dos animais. Me parte o coração, apesar de às vezes não poder fazer nada naquele momento, de ver pessoas precisando se alimentar e a gente não poder fazer nada. E nós, a minha família vai fazer isso. Desculpa, pastor, que eu vou falar, mas se a igreja quiser, se vocês quiserem ajudar com mão de obra, com alimentos, fiquem à vontade. Aleluia, Deus. Mas se hoje você não quiser pegar essa bacia para lavar os pés do teu próximo, é sua escolha.
mas a gente vai fazer. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Se você trouxer alimentos para a igreja, não fique achando que esses alimentos vão para a casa do pastor. Não. Porque na casa do pastor já tem um servo de Deus que ajuda ele. Aleluia, Deus. E para mim também não vai, porque eu trabalho, vivo trabalho, e graças a Deus a gente tem condições. Tudo que vocês trouxerem, tudo que vocês ofertarem, vocês estarão abençoando pessoas necessitadas. Vocês estarão pegando as suas bacias e estarão lavando os pés dos seus próximos. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Quem quiser contribuir, por favor, converse com a pastora Gláucia. Quem não quiser, não tem problema. A gente vai fazer. Nem que eu tenha que separar metade do meu salário para investir em combustível, em gás, em alimento, não interessa. Deus falou que tem que fazer. E se é essa oportunidade que temos agora, por conta daquele veículo, a gente vai fazer, igreja. Glória a Deus. Deus está no negócio. Aleluia. Eu quero concluir dizendo o seguinte. Tem gente que só quer vir para a igreja, assistir o culto e ir embora. Só quer ficar sentado na mesa. Só quer ficar sentado nas mesas do reino de Deus. Mas nem se importa com as bacias. O reino de Deus não precisa apenas de pessoas que queiram estar nas mesas dos grandes banquetes que temos no reino. Todos os discípulos buscaram se sentar logo na mesa e participar do jantar. Mas ninguém quis a bacia. A igreja entende? Amém. Eu vou repetir porque isso é algo para fixarmos na cabeça. O reino de Deus não precisa de pessoas que queiram ficar na mesa. O reino de Deus precisa de pessoas que queiram as bacias. Aleluia. Glória a Deus. E em João 13,16 diz o seguinte: na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Quer ser bem-aventurado? Quer? Amém. Glória a Deus. Amém. Então, primeiro, traga seus pés cansados e sujos, para que Jesus possa te lavar e te livrar dos teus pecados. E isso é ter parte com Ele. Ele é o único que te salva. É o único que pode te lavar. Não deixe teus pés ficarem encardidos do pecado. A sujeira pode começar nos pés e depois pode tomar de conta de todo o corpo. Mas o único que pode te dar um banho é Jesus. E segundo, não tenha olhos apenas para os banquetes, para a mesa. Prefira estar nas bacias. Ser evangélico ou ser cristão não é ser melhor do que o que são lá fora. Prefira estar nas bacias do reino de Deus. E no 17 diz o seguinte. Põe por favor no 17. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as... Quer ser bem-aventurado? Quer ser bem-aventurado? Faça. Escolha as bacias. Porque as bacias foi onde Jesus esteve. Amém, igreja? Entendeu? Aplauda o Senhor.